Na edição do Paracatu Rural de hoje, você vai saber qual é a diferença entre chifres, cornos e galhadas no Momento Zootecnia com o Dr. Zoopet. Paracatu Rural está no YouTube, Facebook, Instagram e também em podcast. Pesquise aí no seu aplicativo favorito por Paracatu Rural e acompanhe o nosso trabalho. No seu navegador de internet, coloque paracaturural.com como sua página inicial. Todas as vezes que você for acessar a internet, você vai verificar qual é a última publicação, inclusive pode até conferir ali quanto é que está o dólar em tempo real. Eu volto já com o Momento Zootecnia, não saia daí. Momento Zootecnia com o Dr. Zoopet. Seja bem-vindo ao seu Paracatu Rural. Com certeza, você já ouviu falar em cornos e chifres, não é mesmo? Você pecuarista. Mas você sabe qual é a diferença entre elas? Você sabe quais animais apresentam cornos e quais apresentam chifres? Esses termos são muito confundidos. Por exemplo, está no senso comum que as vacas, os bois apresentam chifres. Mas não. Esses animais eles apresentam cornos. Essas estruturas são visíveis e presentes em alguns ungulados, que são os mamíferos com casco. São coletivamente chamados de apêndices cranianos, ok? Vamos então entender quais são as diferenças entre essas duas? Vamos lá. No Momento Zootecnia de hoje, Dr. Zoopet, o nosso professor Guilherme Carvalho vai explicar sobre as diferenças entre chifres, cornos e galhadas. Confira aí. Olá, minha gente, olá, meu povo trabalhador que faz desse país um país gigante na produção de proteína de origem vegetal, proteína de origem animal. Hoje o Momento Zootecnia vai falar sobre a diferença entre chifre e corno e também falar o que é galhada, né? Porque isso causa muita confusão entre as pessoas. O bom mesmo é a gente falar os termos corretamente, né? Afinal de contas, a gente fica misturando os termos e acaba falando as coisas errado, né? Então vamos lá. Qual que é a diferença entre um e outro? Né? Chifre, corno, galhadas. Termos que são estruturas semelhantes, né? Mas será que elas realmente são semelhantes anatomicamente? Quais são e para que servem esses ornamentos, por assim dizer, né? Por mais que essas estruturas possam parecer, né, iguais, né? Grande parte dos casos, né, elas têm a mesma função, né? Entretanto, os chifres e o corno, né, no caso, os cornos, eles são diferentes, mas eles têm a mesma origem, o osso frontal do crânio, tá? No entanto, as semelhanças cessam por aí, tá? Os chifres, né, são estruturas completamente compostas por ossos que são ramificados e daí deriva o nome galhadas, certo, minha gente? Apenas pela aparência e não pela origem, tá certo? Já os cornos, né, eles são projeções ósseas e são formados completamente por queratina. E o que é a queratina? Queratina é uma proteína sintetizada pelo corpo e é responsável por formar várias estruturas, inclusive do nosso corpo, como por exemplo o cabelo, as unhas, tá certo? A queratina presente nos cornos, ela vai se estendendo muito além da projeção óssea, tá certo? Ou seja, o osso ele é encampado pela queratina, por essa estrutura, e aí ele vai se desenvolvendo. Já no senso comum, é muito normal as pessoas falarem que os bovinos, eles possuem chifres. Isso é um termo errado. Na realidade, os bovinos possuem cornos, tá? Essas estruturas, elas são visíveis e presentes em alguns ungulados, tá? Como, por exemplo, os veados, tá? E eles têm funções de defesa, tá? De reconhecimento social, tá? De apresentação sexual para atrair a fêmea, tá? Disputa de machos para disputar a fêmea, tá? Disputa por território, tá? Existem algumas variações dos cornos e chifres que fogem ao padrão comum. As estruturas presentes no topo da cabeça das girafas, por exemplo,
Você já sabe, né? Apesar de serem revestidas por pele, ao invés de queratina, são tipos de cornos. Nesses animais, os cornos são chamados de ossicones, ok? E apresentam formação e constituição diferenciada. O seu crescimento não ocorre a partir do osso frontal, e sim de um osso separado, que se funde ao frontal durante o desenvolvimento e depois disso ocorre então o depósito de pele. Outra variação de cornos também pode ser observada nos rinocerontes. É isso mesmo, nos rinocerontes. Esses animais apresentam cornos únicos, né? Ao invés de pareados, que não se desenvolvem acima dos olhos, mas sim, como nos demais animais no caso, né? Mas sim nesses animais ali na linha média da região do nariz. Além disso, são constituídos apenas de queratina. Tanto o chifre como os cornos, eles, como eu já disse, eles têm a sua origem no crânio frontal, né? E apenas os chifres são ramificados, tá? Então, são isso. Os cornos, eles são vascularizados, né? Desculpa, os chifres são vascularizados, diferentemente dos cornos, tá? O crescimento do corno, ele é acompanhado pela deposição da queratina, como eu já disse. Os chifres, à medida que eles crescem, ocorre o revestimento de uma camada aveludada, tá? Que é a grande diferença dos cornos, né? E eles costumam ser trocados anualmente, tá? Essa troca, ela ocorre quando o chifre já está maduro, tá? E quando ocorre a interrupção da circulação, e essa é a grande diferença, porque não há circulação no corno, né? Por causa que a queratina é uma substância morta, tá? Então, quando ocorre a interrupção da circulação no chifre, então a gente diz que o chifre está maduro, e aí essa parte aveludada, ela cai, deixando o chifre completamente exposto, né? E aí o chifre cai, e aí num outro momento, né, no ano seguinte, esse chifre volta novamente a crescer, tá? É o que acontece. Os chifres são encontrados na sua grande maioria nos machos, mas também pode ser encontrado em algumas fêmeas, como por exemplo nas renas e nos caribus, tá? Existem variações de cornos e de chifres, algumas variações que fazem diferença, e são revestidos por peles, ao invés de queratinas, né? Nesses animais, os cornos, como no caso das girafas, são chamados de ossicones, né? E apresentam uma constituição bastante diferenciada, né? O seu crescimento não ocorre a partir do osso frontal, né? E sim de um osso separado, e se funde ao osso frontal durante o crescimento. Depois disso ocorre uma deposição de pele, tá? Então na girafa é bem diferente, tá? E também uma outra espécie que é bastante diferente é o que acontece com o corno do rinoceronte, que é formado por queratina desde a base até a ponta. Então, duas espécies que são diferentes, a girafa e o rinoceronte. Então, minha gente, se lembre, no bovino não é chifre, é corno, tá bom? E em algumas espécies como a rena e caribu, tá? Que nós devemos chamar de chifre, tá certo? Lembre-se disso. Vamos usar os termos corretamente. É como eu sempre digo, não crie problemas, crie animais, consulte um zootecnista ou faça zootecnia na faculdade UPS, que é a faculdade nota 5, nota máxima no MEC. E este Momento Zootecnia é um oferecimento da faculdade UPS. E até o próximo Momento Zootecnia. Eu, professor Guilherme Carvalho, Dr. Zopet, estarei sempre por aqui à sua disposição. Pode mandar as suas dúvidas que a gente responde. E se você quiser sugerir um tema, fale aí com o nosso amigo Francis, que ele manda para mim que a gente faz um programinha com o tema que você sugerir. Um abraço a todos e até o próximo Momento Zootecnia. E o seu Paracatu Rural vai ficando por aqui. Nós agradecemos nossos parceiros, Cicobi Crédito Gerais e Hidrocontrol. Muito obrigado a todos vocês.
Nossos colaboradores semanais de conteúdo, Flamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, também a equipe do Paracatu Rural, Douglas Oliveira, Lohane Marques, muito obrigado, minha querida esposa Paula, te amo, Paulinha. Abraços também para os nossos ouvintes, o José Cláudio lá na Fazenda Açafrão, Amanda Araújo também não perde um Paracatu Rural pelo rádio, Joaquim Santiago, seu Joaquim, seu tá bom? Tia Eva Francisca também não perde nenhum, é todos os dias. A Norma Vaz, também a Vilma Carneiro, muito obrigado a todos vocês aí que acompanham o Paracatu Rural pelo rádio. Nossos seguidores do podcast em diversas plataformas, quer que a gente mande um abraço para você e manda uma mensagem para a gente no Zap Rural, combinado? Lá no Instagram, @Paracatu Rural, também tem vários seguidores que sempre estão curtindo. Rede Alisson Paulinelli, obrigado a vocês. O Leandro Peixoto também, Felipe Reis e Raíssa Rodrigues. Lá no Facebook do Paracatu Rural, @Paracatu Rural, também tem quem curte todos os dias. Margarida Escolari, a Laudenir Piana, José Sirineu da Silva, Flávio Fraça Silva, esse daí é seguidor mesmo. Feliciano Brambate, esse nome é diferente, né? E o YouTube também tem muitos inscritos e sempre comentam alguma coisinha ali. Um abraço aí para Vandoilson Araújo, Juliano Cordeiro, Josineide Dourado, Edivaldo Ribeiro, muito obrigado a todos vocês. Paracatu Rural está no YouTube, Facebook, Instagram e podcast. Pesquise aí no seu aplicativo favorito por Paracatu Rural para acompanhar o nosso trabalho. Aí no seu navegador de internet, coloque paracaturural.com como sua página inicial. Todas as vezes que você for acessar a internet, você pode então verificar qual foi a última publicação do agro que nós fizemos em nosso site, pode verificar também a variação do dólar em tempo real. No rádio, nós estamos na Rádio Boa Vista FM, de segunda a sábado às 7h45 da manhã, ao vivo. E você pode sintonizar, se estiver próximo a Paracatu, na frequência 96,5 MHz em seu rádio. Se não, em aplicativos de rádio, como por exemplo o Rádiosnet. E na antena parabólica nós estamos na frequência 3.665 MHz na TV Milagro. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, obrigado. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.